Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui eu vou fazer mais alguns exemplos do conteúdo que vão cair no nosso trabalho 1, desse segundo semestre de PNUA Cálculo. Tá? Vai ser um trabalho que vai cair distância de pontos, ponto médio e equação reduzida da reta. Esses conteúdos eu já mandei vídeo para vocês na outra atividade anterior, então vocês têm que assistir aquele lá primeiro para depois ver esse aqui. Aqui vai ser só um exemplo de cada, como se fosse uma revisão para o trabalho. Então, o primeiro exemplo é de distância entre dois pontos. Então, quando eu estou lá no plano cartesiano, eu posso calcular a distância entre dois pontos, A e B. E essa distância entre eles vai ser dada por essa fórmula aqui. A distância entre A e B é a raiz quadrada do x do B menos o x do A, mais o y do B menos o y do A. Tudo isso dentro do parênteses ao quadrado. Então, eu faço essa conta aqui ao quadrado, depois eu faço essa aqui ao quadrado, no final eu tiro a raiz quadrada e aí eu vou ter a minha distância. Quem que é o x do B? É o valor x do ponto B. Então, aqui eu tenho o ponto B, por exemplo, o x dele vai ser o x do B. E o ponto A também vai ter o x do ponto A. Tá? Então, o problema tem que trazer dois pontos para vocês para substituir nessa fórmula. Exemplo. Então, calcule a distância entre os pontos A e B. Então, tá ali os dois pontos, eu quero saber a distância. Então, meu ponto A é menos 2 e 4 e o ponto B é 2 e 2. A fórmula está aqui. Quem que é o x do ponto B? Então, o x do ponto B está aqui, ó, é o 2. Então, eu boto o 2 ali. Menos, que é da fórmula, quem que é o x do ponto A? O x do ponto A é esse menos 2. Então, o menos da fórmula com o menos que já está aqui. Por isso que eu botei mais um parênteses, ó. Esse primeiro menos é da fórmula e esse outro menos é do negativo do ponto. Tudo isso ao quadrado. Mais, agora parênteses, quem que é o y do ponto B? O y do ponto B também é 2. Está aqui. Então, bota 2 ali. Menos o y do ponto A. Quem que é o y do ponto A? É o 4. Então, 2 menos o 4 ao quadrado. Então, resolvendo aqui, 2 menos o menos 2, esse menos com esse menos vai ficar positivo. Então, 2 mais 2, 4. E 2 menos 4 dá menos 2. Então, eu tenho 4 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, e menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Negativo vezes negativo vai dar positivo, e 2 vezes 2 dá 4. Então, 16 mais 4 é 20. Então, a distância entre A e B é a raiz quadrada de 20. Como raiz quadrada de 20 não tem o número exato, a gente pode deixar assim, tá? Quem quiser fatorar também pode. Então, é assim que a gente faz a distância entre dois pontos. É só pegar os valores, substituir na fórmula e tomar cuidado com esses sinais aqui, né? Quando a gente tem aí pontos negativos, tem que sempre cuidar ali com o jogo de sinais. O ponto médio. Então, quando eu tenho dois pontos, eu também vou ter a distância entre eles, e lá no meio dessa distância eu vou ter um ponto médio, que é exatamente a metade da distância de um para o outro. Como é que eu calculo o ponto médio? É o x do A mais o x do B dividido por 2, vai dar a minha ordenada, o ponto x, e depois o y do B mais o y do A dividido por 2. Então, quem que é o x do A e o x do B aqui? O x do A é 2 e o x do B é 4. Se eu somar 2 mais 4, vai dar 6. Dividido por 2, 3. Então, eu já sei que meu ponto médio tem o x valendo 3, que foi a soma do 2 mais 4, que deu 6, dividido por 2, 3. Agora, eu vou achar o y. Então, y do A mais y do B, 7 mais 5, 12. 7 mais 5, 12. Dividido por 2, 6. Então, o ponto médio é 3 e 6. Então, é bem simples. É só somar o valor do x de um do x do outro e dividir por 2. E depois o y de um com o y do outro e dividir por 2. Equação reduzida da reta. Então, eu tenho dois pontos. Para dois pontos, passo uma reta ali entre elas. Como é que eu sei a equação reduzida, né? A equação mx mais n. Então, a primeira coisa, eu tenho que pegar os meus dois pontos, colocar ali, e calcular o m, né, o coeficiente linear, que tem essa fórmula aqui. Y de B menos Y do A, dividido por x de B menos x de A. Então, a primeira coisa é calcular o m.
com essa formulazinha aqui. Quem que é o y do ponto B? O y do ponto B, ó, meu ponto B é esse aqui. O y dele é menos 9, então eu boto menos 9 ali. Menos o y do A, então menos o 3, que é o y do ponto A. Então ficou menos 9 menos 3. Dividido pelo x do B, quem que é o x do B? É o menos 1, boto menos 1 ali. Menos o x do A, quem que é o x do A? É o 2, então ficou menos 1 menos o 2. Quanto é que deu aqui em cima? Menos 9 com menos 3, dá menos 12. Quanto é que deu aqui embaixo? Menos 1 com menos 2, deu menos 3. Menos 12 dividido por menos 3, menos com menos na divisão fica mais, e 12 dividido por 3 dá 4. Então, agora eu já sei que o coeficiente linear é 4. O meu m é 4, esse cara aqui, o m. Eu tenho que descobrir agora o n. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um ponto qualquer e vou substituir nessa formulazinha aqui para achar o n. Qual o ponto que eu vou pegar? O A ou o B? Tanto faz. Eu vou escolher aquele que eu acho mais fácil, que é o que não tem número negativo. Então, o ponto A. Então, no lugar do y, quem que eu vou colocar? Quem que é o y no ponto A? 3. No lugar do m, eu vou colocar o 4, que eu acabei de descobrir. Então, 4. Parêntese. No lugar do x, quem que eu vou colocar? Quem que é o x do ponto A? É 2. Mais o n que eu quero descobrir. Então, ficou 3 igual a 4 vezes 2 mais n. 4 vezes 2 é 8. Então, ficou 3 igual a 8 mais n. O 8 passa para o outro lado negativo. 3, se eu tenho 3 e devo 8, então eu fico devendo 5. Então, meu n é igual a menos 5. Agora que eu sei o meu n e já tenho o m aqui atrás, então qual que é a minha equação? Y igual a m, que é 4, x menos o valor do n, então menos 5. Fechou aqui. Então, continuando mais um exemplo. Agora a gente tem que calcular a equação de reta que passa pelos pontos 1 e menos 2 e 2 e menos 5. Então, meu ponto A vai ser 1 e menos 2 e o ponto B, o 2 e menos 5. Primeira coisa, calcular o coeficiente angular, o m. Então, y de B, menos 5, botei ali, menos o y do A. Quem que é o y do A? É menos 2. Então, esse menos que é da fórmula eu boto aqui, ó, e o menos 2 entre parênteses, que vai ter jogo de sinal, né? Esse menos aqui é uma coisa e esse menos aqui do 2 é outra coisa. Então, ficou menos 5 menos menos 2. Esse menos com esse menos vai ficar mais, então vai ficar menos 5 mais 2, certo? Que é menos 3. Então, a parte de cima é isso. Agora, a parte de baixo. X de B menos x de A. O x do B é o 2 e o x do A é 1. Então, 2 menos 1, 1. Quanto é que é menos 3 dividido por 1? É menos 3. Então, agora que eu sei que o meu m é menos 3, eu vou colocar ele aqui no lugar do m e vou escolher um ponto para substituir aqui na fórmula. Eu vou escolher o ponto A. Então, o y eu boto aqui, o y do ponto A eu vou colocar aqui nesse lugar do y. O meu m é o menos 3, que eu acabei de achar. O x do ponto A é 1. E agora eu vou achar o n. Menos 2 igual a 3 vezes 1, 3. Menos com mais menos. Então, ficou menos 2 igual a menos 3 mais n. Passo o 3 negativo de um lado para o outro positivo. Se eu tenho 3 e perdi 2, sobra 1. Então, n é igual a 1. Então, qual é a minha equação? Y igual a menos 3x mais 1. Né? O meu n eu botei aqui e o meu m, que é o menos 3, eu botei aqui. Então, aqui está a minha equação. Eu escolhi fazer a conta aqui com o ponto A. Quem quiser substituir e fazer com o ponto B também vai dar certo. Também vai chegar no n igual a 1, tá? Eu só substituí aqui pelo ponto A porque eu achei mais fácil. E é isso, gente. Então, estudem esses exemplos, os vídeos da semana passada e façam ali no Google Formulários a avaliação de vocês valendo nota. Era isso. Até mais.